Bora falar sobre o livro Malditos. É isso mesmo, pessoal. O livro de hoje, vamos falar aqui, se chama Malditos, uma ficção gótica existencialista. Esse livro é de autoria de um escritor do Rio de Janeiro, professor universitário, chamado Anderson Pires da Silva, e ele está publicado pela editora Penalux. Agora, deixa eu partilhar aqui com vocês. Você já leu algum livro que você teve uma certa raiva desse livro? Pois é, mais ou menos um pouco isso que esse livro me suscitou, né? Esse sentimento que gerou em mim. É como se esse livro ele misturasse ou mesclasse com uma série de sentimentos com o leitor. Particularmente eu fiquei angustiado, fiquei chateado, fiquei surpreso, fiquei com raiva do livro, gostei, fiquei maravilhado, encantado em alguns momentos. Enfim, ele gera uma série de sentimentos contraditórios. Por que isso? Bom, porque o autor, o Anderson Pires, ele parece que ele junta toda a fórmula dos grandes sucessos dos filmes e da literatura, bota no liquidificador e coloca nesse livro. Então, ao mesmo tempo, é um livro apaixonante, que você não consegue parar de ler, mas ao mesmo tempo é um livro que te desinstala, que te deixa inquieto, sabe? Então ele junta romance, ele junta policial, junta morte, crime, assassinato, ritual de magia negra, superstição, suspense, sacrifício humano, uma boa dose de perseguição policial, intriga política, disputa de poder, junta também sociedade secreta, sabe? Então é uma mescla de coisas. Ele junta sexo, intriga, dinheiro, poder e assim por diante. Então, como eu falei, parece que ele pega todos os elementos que dão esse tom a uma narrativa de sucesso, junta tudo e aí ele faz esse livro chamado Malditos, uma ficção gótica existencialista. Então esse subtítulo também ainda chama a atenção. O que vem a ser uma ficção gótica existencialista? Então ele ainda apela para a filosofia. Nas palavras do próprio autor, numa entrevista, ele vai dizer que uma ficção gótica existencialista quer trabalhar justamente a questão da angústia humana, do sofrimento, das mazelas e dos subterrâneos do indivíduo. O que na filosofia a angústia, né, vai realmente remeter a esse absurdo da vida. Ou seja, todos nós, em alguma medida, vivemos um absurdo da vida, as incoerências, incongruências, as alegrias, prazeres. Então é um romance, diria que ele é uma espécie de distopia, em que o personagem principal é um homem chamado Orlando. Ele é uma espécie de escalador social, sabe? Ele é muito ambicioso, ele quer chegar no topo do clã da família. E aí essa família, da esposa dele, ao qual ele pertence, ele quer galgar patamares maiores. Ele é advogado da empresa. Essa organização se chama Ordem, mas ela não é apenas uma empresa, ela está muito mais para uma espécie de organização secreta. Ao longo da leitura eu meio que comparei com aquela organização Hydra do seriado Os Agentes da S.H.I.E.L.D., da Marvel. Então meio que lembra um pouco essa Hydra, que ela tem capilaridade em todo o ramo da sociedade, na política, na religião, no comércio, nas empresas, indústrias, na parte ambiental e assim por diante. Ela capilariza e ela tem alguns membros poderosos. A exemplo também da maçonaria, que tem essa áurea, né, digamos assim, de estar capilarizado e envolver uma série de membros e partes da sociedade. Então essa organização chamada Ordem dá a Orlando uma espécie de prova para ele poder galgar níveis maiores dentro desse clã. E qual era essa tarefa? Ele tinha que tirar da jogada um político ambientalista, porque a Ordem estava interessada em um terreno. E aí ele quer tirar esse político da militância, da proteção desse terreno. A Ordem ela quer comprar, fazer uma construção e, claro, ali vai ter um impacto ambiental. Então esse político ambientalista ele começa a fazer uma série de protestos e começa a incomodar a Ordem. A tarefa do Orlando é tirar esse cara da jogada. Aí ele traz alguns amigos de infância para elaborar um plano e tirar ele da jogada. Aí, em princípio, seria realmente afastá-lo mesmo, né? Denegrir sua imagem, impossibilitá-lo de alguma forma. Aí ele traz o amigo Parafuso e traz uma outra amiga que era namorada de infância, chamada Diana. Acontece que a trama começa a correr quando, acidentalmente, o que era apenas para provocar uma pane nos freios e o ambientalista não poder sair do local, ele de fato dá partida
e acaba morrendo. Então, o que era só para dar um susto se transforma em assassinato. Então, veja aí, a intriga política, a disputa de poder, já entra assassinato na história, e aí aparece um policial federal com seu ajudante, também envolve corrupção, interesses desses policiais. É uma espécie de tira bom e tira mal, sabe? O policial mais velho, o responsável pela investigação, vai começando a interrogar cada um dos envolvidos, e o seu ajudante é aquele cara mais bom vivant, mais desbocado, sem filtro. Então o livro ele corre no estilo de diálogo, e o que é legal é que o Anderson ele conseguiu dar um aspecto psicológico de cada personagem. Então você consegue identificar certinho quando é o Orlando que está falando, você consegue perceber quando é o Parafuso, o amigo dele que está falando, a Diana, esse amor do passado, quem está agindo, ou então a esposa do Orlando, que é a Eva, ou mesmo os aristocratas, os grandes da elite desse clã chamado Ordem. Então você consegue perceber as nuances psicológicas e de vocabulário de cada personagem. Eu acho que aqui o Anderson acertou em cheio precisamente ao conseguir dar essa diferença de cada personagem, seja no vocabulário, ou seja no seu ambiente, na atmosfera psicológica que cada um tem. Aliás, essa atmosfera psicológica, todos eles são perturbados, viu? Todos eles são malucos, são uma distopia mesmo, todos eles são desnorteados da realidade. Cada um com seu drama, com seu complexo, com seus traumas, e é legal que ao longo da trama ele vai colocando em evidência um ou outro personagem. O personagem central aqui, claro, é o Orlando, mas de quando em quando, a cada capítulo, há um relevo de algum personagem. Ora aparece a Diana contando a história dela, ora aparece o Parafuso num drama que ele vive, a esposa do Orlando, a Eva. E uma outra coisa que chama a atenção também aqui nesse livro é que, como eu falei, o Orlando ele é uma espécie de primo pobre que vai galgando, né, a patamares dentro da família da esposa dele. Então ele é um alpinista social. Já a família dela, né, da Eva, é uma família já burguesa, aristocrática na realidade, quase aos moldes das famílias aristocráticas britânicas. Tanto que a família da esposa do Orlando, a mulher dele, a Eva, ela é tratada pela governanta, olha, já tem uma governanta, o que já dá um tom muito grande aristocrático. Essa governanta tem um sotaque britânico e chama a Eva de Lady Eva. É interessante você ver que os personagens dentro do livro que não são da aristocracia, têm nomes bem comuns, Orlando, Diana e até mesmo apelidos como Parafuso. Já os da aristocracia, os da classe alta, da família do lado da Eva, a mulher do Orlando, têm nomes mais diferenciados. A Lady Eva, o pai dela, que é o Alexander Shelley, um político chamado André Laurent. Então você vê que os nomes da aristocráticos são nomes com um acento britânico ou mesmo francês, e já os de baixo clero, vamos dizer assim, né, mais popular, são nomes bem comuns. Orlando, Diana e assim por diante. Então é interessante como ele faz essa divisão mesmo social do tratamento dos nomes de uma classe mais alta e o tratamento dos nomes daqueles de classe mais baixa. Isso eu achei um ponto também bem interessante. Ao mesmo tempo, o livro ele tem uma série de chavões que eu achei particularmente desnecessários. Mas eu não sei, o Anderson ele conseguiu imprimir no livro um caráter assim que instiga a curiosidade. Por mais que você brigue com o livro, você discuta, você não compreenda, você é instigado a ir até o final, como quem pensa assim, vou ver onde isso vai dar. Mas é legal, uma leitura gostosa, uma leitura que atrai, você meio que briga com o livro, e eu achei isso bacana, porque fazia tempo que eu não li um livro para discutir com ele, para não concordar. Então é uma leitura que provocou isso, sabe? Você vai lendo, eu vou ler de raiva para ver onde vai dar. Hora depois você está encantado e gostando, e aí retoma o prazer da leitura. Então mistura mesmo isso. Eu li acho que 2 dias, já terminei essa leitura. É muito bacana, sem contar também que o projeto gráfico está muito legal, gostei bastante. E além disso também, para dar a cereja do bolo, ao final da trama tem um sacrifício humano. Essa organização chamada Ordem, ela também, além de ser uma empresa, uma organização política, né, que tem braços na política, na empresa, no capital, ela também tem ligações místicas, mais dizendo da magia negra. Então ali também está envolto um sacrifício humano, que é da filha do Orlando com a Eva, uma filha adotiva em que eles não têm muita relação, nem chamam ela pelo nome, por exemplo, chamam de criança, ali para não ter, né, uma relação afetiva, justamente já antecipando a questão do sacrifício dela. Então, no final da trama ainda vai desembocar nessa questão do sacrifício de uma criança, um sacrifício humano. É bem interessante.
E aí, o Orlando, que passa a trama inteira, a vida inteira, tentando galgar posições sociais, de fama, fortuna, poder, ele se vê, no meio de tudo isso, perdendo pouco a pouco aquilo que ele tinha conquistado. Tanto que no final tem um trecho que eu gostei bastante, porque mostra esse vazio existencial, já que a proposta do livro é essa, trabalhar e pensar a questão existencial do indivíduo. Ele que buscou preencher de tanto material, se viu vazio existencialmente. Ele diz assim, ó: observou os carros de polícia cercando o casarão e os cães latindo loucos no meio da estrada. O que será de Diana? Para onde Elias levou Eva e a menina? Essas questões o afligiam. Sabia para onde tinha que ir. Estava nu. E sumiu na escuridão da floresta, como um homem selvagem e livre. Então ele que busca se encher de coisa, acaba se vendo nesse momento do livro, a altura da sua vida, nu, numa floresta, mas justamente aí ele se percebe livre. Eu achei isso bem interessante, que o autor ele quis instigar do que nós estamos nos preenchendo, do desejo de poder, fama e fortuna, quando a real liberdade é essa simbologia de estar nu pela floresta, onde você realmente se sente livre e se sente dono de si mesmo. Então é uma leitura que provocou, como eu falei, vários sentimentos, mas vale muito a pena. Gostei muito. Está aqui a recomendação: Malditos, uma ficção gótica existencialista. Dá aqui uma olhada nesse livro. Vou deixar aqui o site da editora Penalux para você ver esse e outros títulos lançados pela editora. A editora Penalux, ela tem uma política muito interessante, que ela quer fomentar a leitura nacional. Então ela investe em novos autores, em novos escritores brasileiros, e confesso que tem sido uma alegria recentemente, esses meses mais recentes, me dedicar à leitura de novos autores, e tenho ficado gratamente surpreso com esses livros nacionais. Grande abraço então, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo, faz chegar a mais pessoas, e a gente segue por aqui nessa curadoria, nessa recomendação de boas obras. Espero que você tenha gostado. Não esquece, viu? Curte, compartilha, comenta, isso ajuda muito e faz o canal crescer. Valeu, gente, um grande abraço, até mais.